Olá e bem-vindos a mais um bate-papo aprofundado. Hoje a gente vai mergulhar num sentimento que, olha, acho que todo mundo conhece bem. Aquela sensação de estar sempre correndo, sabe? Um misto de estresse com desorientação. Quase uma norma da vida moderna, né? Exato. E para guiar a nossa conversa, a gente está com um ensaio do José Roberto Limas da Silva. O título é O Lugar, o Tempo e o Ser. Uma breve reflexão sobre a agenda humana na pós-modernidade. Um título denso, mas a ideia central é fascinante. Sim. O nosso objetivo aqui é tentar entender a tese dele. Por que a gente se sente assim, meio perdido? E a resposta, segundo ele, está na nossa relação que ficou toda bagunçada com duas coisas básicas: o espaço onde a gente vive e o relógio que comanda a nossa vida. Então vamos lá, vamos tentar desempacotar isso. Como é que o espaço e o tempo estão moldando quem a gente é hoje? Olha, o ponto de partida do autor é muito inteligente. Ele argumenta que o nosso dia a dia, a tecnologia, o jeito como a gente trabalha, tudo isso, na prática, já reformulou o que significa espaço e tempo. Certo. O problema, segundo ele, é que a nossa cabeça continua usando conceitos antigos, sabe? Mapas mentais que não servem mais para essa nova realidade. É como, sei lá, tentar usar um mapa de carroças para dirigir um carro de Fórmula 1. Não bate. E essa incompatibilidade gera o quê? Uma tensão. Exatamente, uma tensão constante. E ele começa a análise pelo conceito que parece mais simples, mas não é. O lugar. Lugar. É uma palavra interessante, né? Não é só um ponto no mapa. É a nossa casa, aquele cheiro de café, o barulho da rua. A subjetividade, os sentimentos. Isso. O autor diz que o lugar só ganha cor, só ganha vida, quando a gente coloca sentimento nele. Mas, e aí vem a pergunta: o que acontece com essa ideia num mundo onde está todo mundo se movendo o tempo todo? É o ponto central. A ideia de um lugar fixo, estável, que nos define, ela está em crise. E para deixar isso bem concreto, o texto traz um dado sobre São Paulo que, olha, me deixou de queixo caído. Qual? Em um ano, o paulistano médio passa o equivalente a 1 mês e meio parado no trânsito. 1 mês e meio, nossa. É mais que férias. É um tempo de vida absurdo gasto num não lugar, né? É um limbo. Isso mostra que a nossa vida não acontece mais num lugar só, mas em vários pedaços espalhados por aí. E como ele chama isso? Ele usa uma imagem muito poderosa. Ele fala em macro-lugar afetivo simbólico. Pensa assim, nosso verdadeiro lugar hoje não é um ponto no mapa. É um arquipélago. Um arquipélago. Sim. A nossa casa é uma ilha, o trabalho é outra, a academia, a casa de amigos. E a gente fica navegando entre essas ilhas de significado durante o dia. Gostei da imagem. Mas ela também me soa um pouco solitária. Ilhas são separadas por água, né? Será que essa vida não aumenta a sensação de isolamento? Você tocou no nervo da questão. Essa fragmentação tem uma consequência direta numa coisa super-humana, a memória. Como assim? Antigamente, o lugar físico, tipo a casa da avó, a praça da infância, funcionava como, nas palavras dele, o baú das experiências. As memórias estavam ancoradas ali. E hoje? Com esses lugares fluidos que a gente troca o tempo todo, as memórias perdem essa âncora. Elas se tornam, a palavra que ele usa é ótima, escorregadias. Escorregadias. Faz todo sentido. É como não saber em que pasta do computador a gente salvou um arquivo. A informação está lá, mas está perdida. Sem o lugar para ancorar a memória, ela fica meio no ar. Perfeito. E essa falta de âncora leva a um fenômeno que o texto chama de deslugarização. E aqui surge um paradoxo. Que seria? Ao mesmo tempo em que a internet nos conecta com o mundo todo, a gente sente cada vez menos pertencimento local, menos comunidade. E isso gera duas reações opostas. Ah, interessante. Por um lado, uma indiferença à morte dos lugares. Por outro, uma busca meio desesperada por identidade, por pertencimento, mesmo que seja temporário. Imagino que essa busca possa ser bem intensa. O autor cita algum exemplo? Cita. Ele menciona as raves. Raves. Sim, à primeira vista é só uma festa. Mas, na análise dele, é quase um ritual moderno.
Pessoas se juntam no meio do nada para criar uma comunidade instantânea, um lugar temporário de identidade. É uma resposta direta a essa falta de raízes. Uau! Nunca tinha pensado por esse lado. E o tempo? Se o espaço tá essa bagunça, como fica o tempo? Pior ainda, o ensaio contrasta duas visões. A primeira, o tempo cíclico das sociedades antigas, ligado às estações, à natureza, sabe? Certo, a vida como uma repetição. Exato. Depois veio o tempo linear, da tradição judaico-cristã que o iluminismo turbinou. A ideia de que a história é uma flecha sempre apontando para o progresso. E o nosso tempo, qual é? O nosso é a tirania de uma versão específica do tempo linear, o tempo cronológico, o tempo do relógio, da agenda, da produtividade. E aí o autor usa duas frases que são um soco no estômago. Manda. A primeira, o relógio tornou-se o senhor de nossa vida social. A segunda é ainda mais forte. A agenda se tornou soberana sobre o agendador. A agenda se tornou soberana sobre o agendador. Uau, peraí. A ideia é que a gente acha que controla a agenda, mas é ela que nos controla, que dita nosso ritmo, o que é importante. É exatamente essa a provocação. A gente não tem mais tempo. A gente é tido pelo tempo. E aí chegamos no coração do problema dele. Que é a junção das duas coisas. Isso, de um lado, um espaço fluido, esse arquipélago, do outro, um tempo rígido que não para de nos pressionar. A colisão disso é o que ele chama de desencaixe espaço-tempo. E a tecnologia piora tudo. Piora, porque cria uma simultaneidade constante. A gente está em todo lugar e em lugar nenhum ao mesmo tempo, num eterno aqui e agora, que ele descreve como uma espécie de esquizofrenia cultural, uma série de puros presentes sem conexão. Ok. O GPS da nossa vida está quebrado, então. O mapa do espaço não bate com o território. E o relógio está acelerado. Qual o impacto disso na nossa identidade, no nosso eu? Para analisar isso, ele vai buscar ajuda na filosofia, especificamente em Heidegger, com o conceito de Dasein. Dasein. Esse é um daqueles termos que assustam, mas a ideia básica é que ser é sempre ser em algum lugar e em algum momento, certo? A nossa identidade não existe no vácuo, ela é moldada por essa relação com o mundo. É a melhor tradução possível. Nosso ser está ligado ao nosso estar no mundo. E aí vem a pergunta de $1 milhão. Se essa relação com o mundo entra em colapso, o que acontece com o nosso ser? Exato. Se o mundo se virtualiza, se o tempo se comprime, o que sobra? A conclusão do autor é bem sombria. A gente se torna um ser caótico e perdido. Então, aquela sensação de ficar rolando o feed sem rumo, pulando de um vídeo para o outro, não é só distração. Seria um sintoma desse eu que perdeu as coordenadas. É um sintoma profundo. E é nesse ponto que o autor faz uma distinção que eu achei crucial. Ele argumenta que a filosofia moderna, ao focar só na existência, No que a gente faz, no que a gente vive. isso, ela se esqueceu de algo fundamental, a essência. Mas essa ideia de essência não é meio antiga? Todo o pensamento moderno, de Sartre em diante, parece dizer que a gente é uma folha em branco, que a gente se constrói com as nossas escolhas. E ele vai totalmente contra essa maré. Ele critica essa ideia, diz que antes de qualquer experiência já existe uma consciência de si, que não somos folhas em branco, mas que trazemos uma essência humana. E a crise vem justamente da desconexão entre essa essência e a nossa existência caótica. Entendi. O diagnóstico está claro. Estamos perdidos num tempo acelerado e em espaços fragmentados, desconectados dessa tal de essência. A pergunta é, tem saída? Tem. E é aqui que o ensaio dá uma virada, bem inesperada. Imagino. Ele propõe que, para encontrar um modelo de como reintegrar essência e existência, não adianta olhar para novas filosofias. É preciso olhar para um arquétipo. E esse arquétipo seria a figura de Jesus de Nazaré? Exatamente. Mas isso é importante. A abordagem dele não é apenas religiosa. É quase filosófica. Ele quer analisar como essa figura vivia sua relação com o tempo, o espaço e principalmente com essa dualidade entre o que é eterno e o que é passageiro. Entendi. É como um estudo de caso. O objetivo é extrair um princípio de vida. Certo. E por onde ele começa?
pela identidade de Jesus, que é construída sobre um paradoxo, a afirmação de que ele era 100% humano e 100% divino. Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, o texto detalha a humanidade dele. Sentia fome, cansaço, tristeza, chorou, e também a divindade. Perdoava pecados, falava de si como eterno. A teologia tem um nome para isso: união hipostática. União hipostática. Que nome complicado. Tem um jeito mais simples de pensar nisso? Seria como, sei lá, ter dois sistemas operacionais rodando no mesmo computador, perfeitamente integrados, sem um anular o outro. Essa analogia é excelente, é exatamente isso. Duas naturezas distintas, uma finita e uma infinita, coexistindo numa única pessoa, sem se misturar ou anular. E essa integração que o autor usa como chave para o nosso desencaixe moderno. O que eu acho curioso é que com tantos títulos que ele poderia usar, o que ele mais usava era Filho do Homem. É tão terreno, parece que ele fazia questão de se identificar com a experiência humana. Exatamente, era uma forma de se ancorar. E a vida dele reflete isso. O texto destaca uma coisa que muitas vezes a gente ignora. Jesus viveu 30 anos em total anonimato, numa cidadezinha irrelevante chamada Nazaré. 30 anos de vida comum. 30 anos de anonimato. Isso é radical hoje. A gente é empurrado para criar uma marca pessoal desde cedo. A ideia de passar 3 décadas só, vivendo, aprendendo, sem audiência, sem postar nada. É a coisa mais contracultural que existe. E quando ele começa o ministério, ele é itinerante. Ele não se fixa num templo. O lugar dele é o encontro com as pessoas. E o discurso dele é radicalmente inclusivo, acolhendo justamente os marginalizados pela elite da época. Ok, então, temos esse modelo de alguém que vivia de forma integrada. Como isso se conecta na prática com a nossa ansiedade, com o nosso tempo tiranizado pela agenda? A lição central para o autor é que Jesus não abriu mão da sua essência para viver sua existência. Ele não deixou que o urgente, a vida no tempo e no espaço, engolisse o importante, que era a conexão com sua natureza eterna. Ele ilustra isso com a história do casamento em Caná. Ah, a história da água em vinho. Isso. Mas olhe por esse ângulo. Primeiro, Jesus está na festa, comendo, bebendo, celebrando. Ele está totalmente imerso na sua existência humana, social. Certo, ele não é um eremita. Não. E quando o vinho acaba, que é um problema prático, existencial, ele não entra em pânico. Ele age a partir da sua outra natureza, da sua essência divina, e resolve o problema. Ah, entendi. Naquele momento, ele é 100% humano, participando da festa, e 100% divino, acessando algo que transcende o momento. As duas coisas não entram em conflito, elas se servem. É essa integração que nos falta. É precisamente essa integração. E para reforçar que a gente tem uma essência, que não é só produto do meio, ele usa até a história, talvez lendária, das meninas criadas por lobos na Índia. Certo. O ponto dele é, o ambiente molda nosso comportamento, mas não cria a nossa humanidade. A essência de ser humano já estava lá. Viver com lobos alterou tudo, mas não as transformou em lobos. É uma ideia forte. A de que existe um núcleo duro em nós que não pode ser apagado, mesmo com todas as influências externas. Exato. E a conclusão dele é que a grande neurose da nossa época vem de tentar viver como se a existência fosse tudo. Ao focar só no material, no cronometrado, no racional, a gente perde o que ele chama de a fé, a poesia e a alegria de ser profunda, inexplicável e misteriosamente humano. Uau! Que jornada! A gente começou com a ansiedade do trânsito e terminou na natureza da alma. Recapitulando então, partimos do caos, vimos como isso pode vir de uma relação quebrada com o tempo e espaço e exploramos a proposta de olhar para a figura de Jesus como um arquétipo de integração entre a vida no mundo e essa dimensão mais profunda que o autor chama de essência. E isso nos deixa com uma última provocação, né? O autor encerra citando uma passagem de Eclesiastes que diz que Deus pôs a eternidade no coração do homem. Então a questão que fica no ar é se a nossa vida se torna cada vez mais acelerada, fragmentada, virtual,
Onde e como uma pessoa hoje pode encontrar e nutrir essa dimensão de eternidade que, segundo essa visão, já está dentro de nós, só esperando para ser descoberta. O texto não dá uma receita e talvez a própria busca já seja parte da resposta.